Noite infeliz. Capítulo 3. Estava claro que ele não chegaria a Jerusalém. O camelo vinha perdendo velocidade na última hora. E por mais que Baltazar o esporeasse e xingasse, o animal não conseguia manter o ritmo. Não era teimosia. Ele tinha roubado um bicho com defeito. Baltazar sabia de um povoado de tamanho razoável, logo ao norte de Jerusalém. Betel, se não estava enganado, ou Beit El, ou seja lá o que fosse. Aquele com nome parecido com Belém, mas que não é Belém. Não tinha importância. Ele sabia que havia um povoado por ali, uns 13 quilômetros adiante, e isso teria que ser o suficiente. Com o camelo desvanecendo a olhos vistos, apontou o nariz do animal na direção do vilarejo. Ainda tinha uma chance. Ainda poderia se safar, desde que o camelo resistisse. Como é a lenda que os judeus contam? Da menorá que só tinha óleo suficiente para um dia, mas que queimou por 8 dias seguidos? Esse é o meu camelo, combustível suficiente para menos de 2 quilômetros. Se resistir a 13, será um milagre. Milagre ou não, o camelo resistiu. E Baltazar entrou galopando em Betel. Ele tinha acertado o nome no primeiro chute. Cerca de apenas 1 minuto antes da ameaça incalculável que o seguia. Era uma das cidades satélites mais simpáticas dos arredores de Jerusalém. Um vilarejo de pouco mais de 2.000 habitantes, que muitos nobres judeus escolheram para escapar do barulho e das multidões da cidade grande com a família. Não havia pousadas para receber viajantes, nem nenhum grande templo soltando a fumaça do sacrifício cerimonial, nem um mercado espalhando barulhos e fragrâncias. E embora a 13 quilômetros dali as ruas de Jerusalém estivessem cheias por causa do censo, em Betel mal dava para notar que havia um censo sendo conduzido. Menos de 10 pessoas notaram sua presença enquanto ele galopava até a praça central da cidade. Baltazar parou o camelo, que pareceu bem feliz em obedecer, e desceu do animal. Pegou os alforjes cheios pela metade, jogou-os no ombro esquerdo e deu um último tapa no traseiro do camelo, que não podia ficar ali parado. Sabe-se lá quantos soldados iriam invadir a vila com ordens de encontrar Baltazar e matá-lo a todo custo. Se vissem o animal, teriam uma boa noção de por onde começar a procurar. Ande, vá embora daqui. O bicho não se movia. Baltazar bateu de novo. Ande! O camelo soltou um gemido profundo, ajoelhou para a frente com suas patas desajeitadas e então tombou para o lado, caindo no chão com um baque, e com todos os seus 550 quilos. Morto. Baltazar pensou por um instante. Em retrospecto, talvez tivesse sido um galope puxado. E agora que observava direito, o animal não era tão jovem quanto imaginara. Não chegava nem perto de ter 15 ou 20 anos. Na verdade, era um dos camelos mais velhos que já vira. Pensando bem, era um milagre que houvesse chegado tão longe. Baltazar não sabia o que dizer, em parte porque não tinha tempo, mas principalmente porque sinceridade não era seu principal atributo. Então decidiu-se por um sinto muito. E, passado o luto, correu feito um louco. Ele sabia que os moradores iriam protegê-lo. Odiavam os romanos tanto quanto ele próprio. Tudo bem, não estou sendo perseguido por tropas romanas de verdade. São gente da Judéia. Mas sério, se você parar e pensar, existe alguma diferença? Todo mundo recebe ordens de Roma, exatamente como Herodes, o Grande, aquele fantoche mentiroso, pestilento e assassino. Se havia alguém que os judeus detestavam mais do que Augusto César, era o rei de fachada que governava a Judéia por ele. E embora Baltazar não fosse exatamente judeu, por certo não simpatizava com Herodes.
Isso tinha que servir de alguma coisa, não? Inimigo do meu inimigo? Ele era o fantasma da Antioquia, e as pessoas adoravam uma celebridade, mesmo que uma menor. Não, os moradores teriam pena dele, protegeriam-no e o esconderiam quando o exército chegasse chutando suas portas a qualquer instante a partir de agora. Se pena não fosse suficiente, talvez suborná-los com parte do que lhe restara do tesouro fizesse alguma diferença. Baltazar cruzou a praça, as bolsas cheias de mercadorias duplamente pilhadas, ouro e prata, olíbano e seda, o rosto ainda encoberto pelo cufiá. Estava indo em direção ao maior prédio que podia ver, o único de 2 andares e um dos poucos feito de tijolo. A construção tinha telhado em arco e pequenas janelas de vidro ao longo das fachadas leste e oeste. Uma extravagância raramente vista fora de Roma. E, embora Baltazar não conseguisse identificar de onde vinha, uma coluna de fumaça branca subia por trás da estrutura. Sua escolha não fora baseada muito em estratégia. Um prédio maior oferecia mais esconderijos, e mais esconderijos significavam mais chances de sobreviver. Mas, assim que cruzou a entrada, Baltazar percebeu que era um homem morto. Só podia estar morto, porque, na certa, aquele lugar era o paraíso. Havia mulheres despidas e molhadas por toda parte, lindas, nuas. O vapor saía de seus corpos reluzentes e fulgava sob os raios de sol que atravessavam as janelas de vidro lá no alto. Uma casa de banho. O teto em arco, de 6 metros de altura, era lustroso, pintado com oliveiras que se estendiam em direção ao céu encoberto. O banho, propriamente dito, que ocupava a maior parte do ambiente, era revestido de azulejos em mosaico. Azulejos e corpos nus de 15 mulheres. Mulheres que agora encaravam o sujeito empoeirado, de rosto escondido e grandes alforjes nos ombros. Um homem que não deveria estar no meio do banho delas. Não é igual à situação com Flávia. Baltazar não tinha dúvidas de que aquelas mulheres estavam prestes a gritar, a menos que ele agisse depressa. Concentrando-se, levou o indicador à boca. Shhh! E, com um tom de voz menos ameaçador que conseguiu produzir, disse: 1000 perdões. Tirou o cufiá e revelou o rosto. Uma bonita combinação de bronzeado, barba por fazer e uma cicatriz em forma de X destacada na face direita. Abriu um sorriso. Encantador, seguro. Até um tanto vistoso, pensou. Era o sorriso que passara horas treinando no reflexo das águas do rio Orontes. E sim, não se importava em admitir, era um de seus mais fortes atributos. Eu, continuou ele, eu sou o fantasma da Antioquia. Foi brilho o que viu nos olhos de algumas delas, por terem-no reconhecido? Só estou procurando um lugar para me esconder dos homens de Herodes. Assim que eles forem embora, saio sem dizer nada. As senhoras não têm o que temer, irmãs, prometo. Elas não gritaram. As pessoas adoram uma celebridade. Sem muito do tesouro sobrando, Baltazar teria dado tudo no mundo para ficar e aproveitar aquela visão mais um pouco, mas já podia ouvir o barulho dos cascos dos cavalos se aproximando. Hora de desaparecer. Certo que havia firmado um acordo com as mulheres, atravessou a sala do jeito mais rápido e respeitoso que conseguiu, em direção a uma fila de roupões femininos pendurados na parede do outro lado. Roupões suficientes para esconder um homem e 2 alforjes. Era perfeito. Os soldados não se atreveriam a irromper a privacidade de mulheres tomando banho. Nem as mulheres iriam sair correndo pelas ruas gritando sem roupa.
Baltazar podia ouvir os sons abafados de gritos de ordem do lado de fora, o tinido das espadas e das armaduras enquanto os homens se espalhavam. Segundos depois, entraram 3 soldados. Baltazar os observou, tendo as mesmas reações que ele próprio: espanto, seguido de vergonha, seguido de empolgação. Um deles se recompôs o suficiente para dizer: perdoem-nos. Vá em frente, seu imbecil, vá em frente e pergunte a ela se viram um homem entrar aqui. Minhas irmãs não vão dizer uma palavra. No mínimo vão mandar vocês para o inferno. Vocês viram? O coração de Baltazar afundou quando todas as mulheres apontaram juntas para seu esconderijo. Nem o deixaram terminar de fazer a pergunta. Então era isso. Depois de um dia no deserto, um camelo morto e uma fortuna em mercadorias abandonadas, iria acabar desse jeito. Baltazar era um ladrão excepcional, um excelente trapaceiro, sobrevivente nato. Mas sua maior habilidade, seu verdadeiro dom era tirar vidas com seu sabre. Não era algo que se orgulhasse. Bem, um pouco. Mas, em geral, ele media seu êxito em tesouro, não em sangue. Êxito é roubar uma fortuna sem usar a espada. Fracasso é uma pilha de corpos e nenhum lucro. Ele gostava de dizer. Os 3 soldados desembainharam suas espadas e começaram a atravessar a sala na direção em que as mulheres apontaram, até os roupões pendurados. Nenhum deles tinha mais do que poucos segundos de vida. Pedro quase podia sentir o gosto da vitória. Como capitão do exército de Herodes, havia poucas prioridades maiores que capturar o fantasma da Antioquia. E agora parecia que estava prestes a fazê-lo. Tal glória mereceria uma promoção, claro, dinheiro, terras, talvez até um escravo que arasse a terra para ele. O melhor de tudo é que significaria um bilhete de saída de Tel Arad e um ponto final na rotina de ter que lidar com o romano gordo e corrupto que era o 10º Petrônio Verres. Seus homens chegaram chutando todas as portas, vasculhando todas as casas da região. O fantasma não poderia ter ido muito longe. Haviam chegado à praça a menos de 1 minuto depois dele, e o sujeito fora idiota o suficiente para deixar um camelo morto como ponto de partida para a busca deles. O fato de que havia perdido tempo matando o animal sem qualquer motivo mostrava a crueldade do fugitivo. Claro que alguns de seus homens duvidavam de que o alvo fosse mesmo o fantasma da Antioquia. Mas Pedro sabia. Estivera na região tempo suficiente para reconhecer seus métodos. A escolha das presas, mesmo antes de Flávia descrever o sujeito que vira roubando o complexo do pai, alto, de pele escura, corpulento, o cabelo preto até os ombros e uma cicatriz em forma de X na face direita. Ele já sabia. Também sabia o suficiente para suspeitar que ela havia omitido a parte de tê-lo convidado para sua cama. Mas isso não fazia diferença. Então, quando recebeu notícias de que um homem com descrição semelhante havia roubado o camelo de um beduíno, Pedro reuniu todos os soldados que conseguiu e começou a caçada pelo deserto da Judéia, comendo areia e torcendo para que o fantasma não conseguisse chegar a Jerusalém, onde desapareceria em questão de segundos. O capitão Pedro rogara a Deus por um milagre, e Deus o atendera. Ali estava ele, em Betel, o último lugar aonde esperava ir quando acordara pela manhã, o lugar que sempre guardaria na memória como local de sua vitória, presumindo que Deus fosse ajudá-lo só mais um pouquinho. Mais uma vez, Pedro pediu ao Senhor: me dê um sinal, Pai dos céus, ajude-me a trazer justiça a esse ladrão assassino. Ajude-me a proteger os filhos de Israel e a defender sua lei, ó Senhor.
É óbvio que ele não tocou na parte de ser recompensado com dinheiro, terras e escravos, mas isso não tinha importância. Mais uma vez, Deus o atendeu. Pois assim que terminou sua prece, Pedro ouviu um ruído maravilhoso que significava que a glória seria alcançada. Sons abafados vindo da casa de banho. A cabeça pousou na água, os olhos ainda piscando à medida que descia até o fundo, e as mulheres enfim soltaram seus gritos contidos. Pularam umas por cima das outras, tentando sair do banho, enquanto uma nuvem vermelho escura se espalhava na água. Baltazar esperara até que os soldados estivessem a um braço de distância para saltar de detrás dos roupões e abater o homem próximo. Fora um daqueles golpes de sorte, que só acontecem 1 em 100 vezes, em que a lâmina acerta o pescoço com perfeição, entre as vértebras, atravessando-o com facilidade. Antes mesmo de a cabeça do primeiro soldado cair, Baltazar já havia chutado o segundo no peito, derrubando-o de costas no chão. Em seguida, exatamente quando os primeiros gritos começaram a soar pelo ambiente, acertou o terceiro soldado, varando sua barriga até as costas. Com a espada, manteve-o de pé. Não era mais que um rapaz, observando seu rosto esvair-se de rosado até branco pálido. E então o empurrou, espalhando sangue e tripas no chão de ladrilhos. Àquela altura, o segundo soldado já tinha conseguido se erguer, mas foi por pouco tempo. Baltazar girou o corpo e cortou sua garganta. O rapaz deixou a espada cair e levou a mão à ferida, o sangue jorrando por entre os dedos. Seu rosto assumiu o mesmo tom de branco, a mesma máscara de medo à medida que chegava à mesma e terrível conclusão. Algo que Baltazar já vira acontecer a muitos homens. Não pode ser. Não posso estar morrendo. E foi isso. O soldado caiu de peito no banho, o sangue misturando-se ao do companheiro. O que, naturalmente, só serviu para incitar mais gritos das mulheres já histéricas. Gritos vão chamar mais soldados a qualquer instante. Hora de partir. Ele ficou de pé por um segundo, lamentando os dias e as semanas que gastara planejando encher aqueles alforjes, lamentando os frutos desperdiçados de seu trabalho. E então, mais um momento rápido de sofrimento chegou ao fim, e de novo, ele correu feito um louco. Fracasso é uma pilha de corpos e nenhum lucro. E isto está com cara de que vai ser um fracasso e tanto. Baltazar correu para os fundos do prédio e entrou em um pátio interno pequeno e empoeirado, cercado por um muro de 2 metros de altura e um portão de madeira que dava para a rua. Não havia nada, exceto uma imensa fornalha de tijolos que aquecia a casa de banho. Baltazar soube de cara que se tratava da fonte da fumaça branca que tinha visto antes. Havia um escravo junto à porta de ferro aberta, alimentando o fogo lá dentro. O sistema de duto sob o piso da casa de banho canalizava o vapor que mantinha a água agradável e morna para a elite nua. Mesmo de onde Baltazar estava, a uns 10 metros das chamas, o calor era quase insuportável, e o ruído de madeira estalando e de ar correndo era quase ensurdecedor. Tanto que o escravo não tinha reparado nos gritos das mulheres lá dentro e dos soldados do lado de fora. Mas agora, ao erguer o olhar e encontrar-se cara a cara com um círio sujo de sangue e espada em punho, abandonou seu posto e correu pela própria vida, saindo para a rua pelos portões abertos de madeira. Baltazar estava prestes a fazer o mesmo quando ouviu uma voz gritar: "Pare onde está!" Virou-se e viu um jovem soldado sozinho, de pé na entrada dos fundos da casa de banho, uma espada trêmula nas mãos. "Aqui!" gritou ele para os companheiros.
Aqui, encontrei! Baltazar não seria feito prisioneiro por um soldado solitário com uma espada trêmula, e certamente não ficaria ali esperando pelos outros. Correu na direção do portão. Pare! O soldado ergueu a espada diante do corpo, exatamente como fora treinado a fazer. Atacou Baltazar exatamente como havia sido ensinado a atacar. Mas, ao se preparar para abater o inimigo exatamente como fora treinado, experimentou algo para o qual estava inteiramente despreparado e desprevenido. Baltazar jogou-se de costas no chão e usou as pernas para lançá-lo no ar, bem na fornalha aberta. O rapaz ouviu o barulho da porta de ferro se fechando. Ouviu o trinco. Tentou ficar de pé, mas só havia espaço para se ajoelhar. O instinto tomou conta dele, que tentou afastar as chamas com as mãos, mas elas já o queimavam. Ele podia ver a carne brilhando e escurecendo, soltando-se dos ossos feitos cera de vela escorrendo. Podia sentir as roupas ardendo no corpo, misturando-se à pele, o cabelo derretendo na cabeça. Baltazar ouvia seus gritos pela porta de ferro. Fechou os olhos e se afastou. Os punhos fechados golpearam a porta por dentro. Ao abrir os olhos, viu 10 soldados à sua frente. «Largue a espada!» gritou um deles. Diante da ideia de lutar com todos eles, Baltazar segurou a espada com a boca, o sangue ainda pingando na lâmina. Virou-se e escalou a parede de tijolos da casa de banho. Sempre podia dar um jeito fugindo para os telhados, pulando de uma casa a outra até encontrar um cavalo, um camelo ou qualquer coisa que fosse melhor do que lutar contra 10 homens ao mesmo tempo. Mas, ao se alçar para o telhado em arco e ficar de pé, sentiu a esperança esvair-se como o sangue que escorre de um corpo decapitado. Havia quase uma centena de homens lá embaixo, na praça, mais o cadáver de seu camelo milagroso. A nuvem de ira incalculável havia se tornado uma multidão de soldados muito determinados, e Baltazar teria que encarar o fato de que estava completamente cercado. Suas opções eram lutar até a morte e levar consigo o maior número possível de filhos da puta puxa-sacos de imperadores. Resultado, 100% de chance de morte. Ou podia se entregar e, com toda certeza, ser sentenciado à morte. Resultado, 99% de chance de morte. Não era idiota. Os pulsos de Baltazar estavam presos firmemente atrás das costas. Suas roupas meticulosamente revistadas em busca de contrabando. Com um soldado segurando cada um de seus braços, foi levado para a praça, onde Pedro esperava com um sorriso de profunda satisfação no rosto. O capitão, vitorioso, hesitou por um momento, assimilando o desenrolar dos acontecimentos, saboreando-os. Estava cara a cara com a solução de todos os seus problemas. O fantasma da Antioquia, disse, afinal, flagelo de Roma. Você se esqueceu de mencionar, saqueador do Império do Oriente, disse Baltazar. É agora. É claro que Baltazar foi recompensado com um belo de um soco na mandíbula pelo atrevimento. Mas comentários maliciosos eram tudo o que restara em seu arsenal. Pela primeira vez em toda a vida, não conseguia enxergar uma saída. Não havia nenhuma arma escondida para puxar no último segundo. Nenhuma distração bem cronometrada a caminho. Seu destino estava completamente fora de suas mãos agora. Arriscara tudo por 1% de chance de sobreviver. De joelhos, ordenou Pedro, desembainhando a espada. Ah, que seja. Valeu a pena tentar. Baltazar não se mexeu. Então os soldados o ajudaram, empurrando seus ombros para baixo, fazendo-o se ajoelhar na terra. Ele se preparou, perguntando se iria sentir a espinha se quebrando ou a lâmina varando o seu pescoço e a garganta.
Perguntou-se se ainda conseguiria ver alguma coisa enquanto a cabeça caísse no chão e rolasse na areia. Que visão estranha seria rolar pelo chão sem respiração, sem corpo, morrendo à medida que o sangue escorre de mim. Baltazar examinou o rosto dos soldados mais próximos a ele. Tateou as amarras nos pulsos com as pontas dos dedos. Inspirou o ar do deserto. Olhou para a areia debaixo de seus pés e para o céu acima de sua cabeça, absorvendo tudo, saboreando tudo. Ali estava, a soma de seus 26 anos. Morreria de joelhos em Betel, ou Beit El, ou fosse lá como a chamavam. O seu sangue escorreria para a poeira da terra. Os soldados iriam cuspir em seu corpo, cortá-lo em pedaços e deixá-lo para os cachorros. E esse seria o seu fim. Homens menores teriam rezado em um momento como este. Teriam implorado o perdão de Deus ao serem confrontados com um julgamento iminente. Baltazar achou conforto no fato de que, naquele mesmo momento, não sentia nenhuma compulsão para tanto. Mesmo agora, nos segundos finais da vida, ficou firme. E, embora não pudesse deixar de notar que seu coração estava batendo mais forte do que nunca, o que vai fazer com que meu sangue voe mais alto de meu pescoço sem cabeça e, com alguma sorte, acerte a cara do capitão, recusava-se a dar a seus carrascos o prazer de vê-lo fraquejar. O que é isso? Baltazar foi, de repente, confrontado por uma visão, um mar de estrelas dançando diante de si. Já tinha acontecido. Estivera tão envolvido em imaginar como seria quando sua cabeça fosse cortada que perdera um momento. O mundo se estreitando e se escurecendo até se concentrar em um ponto único e distante. Em algum lugar, muito longe, lá onde a brisa soprava gelada e mulheres nuas se banhavam, sentia uma dor lacinante envolvê-lo. E podia ver, naquela luz distante, algo se movendo. Um homem levando um animal pelo deserto, uma mulher em seu lombo. Então, morrer é assim. Engraçado, os homens gastam tanto esforço e ansiedade tentando evitar esse momento, mas, na verdade, no final das contas, morrer não é tão ruim assim. Na verdade, é meio como... Os soldados assistiram a Baltazar desmoronar para frente até cair no chão, o sangue escorrendo pela terra. Pedro examinou o cabo rígido da espada com que o golpeara, certificando-se de que não estava manchada de sangue nem tinha tufos de cabelo, e em seguida guardou-a na bainha. Tinha dado uma pancada forte no crânio do fantasma da Antioquia, e isto fora o suficiente. Baltazar apagou. Décimo havia ordenado que o ladrão fosse executado assim que capturado, e que sua cabeça fosse enviada de volta a Telarade para ser exposta como forma de aviso. E embora Pedro muito apreciaria fazer isso, por mais que apreciasse a ideia de decapitar aquele porco imundo por ter assassinado seus homens e tê-lo feito passar um dia inteiro no deserto, ele tinha ordens de levar o fantasma da Antioquia vivo. E tais ordens vinham de um poder acima do governador romano.